A B3, Bolsa de Valores de São Paulo, teve nesta quinta-feira o último pregão do ano. Para falar sobre isso, a gente recebe agora nossa comentarista de economia, Camila Abdelmalak. Tudo bem, Camila? Bem-vinda, boa sexta-feira para você. Como o principal índice da B3 encerrou o ano em alta, Bom dia, Adriana. Pois é, o Ibovespa sustentou uma alta de 4,7% no ano de 2022, fechou no patamar de 109 mil pontos, acabou se descolando do movimento das bolsas internacionais. Lá fora, foi um ano de decepção, a gente ainda tem o mercado europeu funcionando no dia de hoje, as bolsas de Nova York também, mas tudo indica que o balanço será negativo lá fora. Para a gente ter uma ideia, lá nos Estados Unidos, o Dow Jones perdeu 8,5% no ano de 2022. A Nasdaq, que é o índice de tecnologia, uma perda de 33%. Isso tudo porque a gente observa um processo de elevação de taxa de juros nos Estados Unidos, que ainda está em curso. Nos Estados Unidos, a taxa de juros estava próxima de zero até março de 2022. Agora, no final do ano, atingiu o patamar de 4,5%. Elevação de taxa de juros é muito negativa para o mercado acionário, principalmente para as companhias de tecnologia que necessitam fazer muito investimentos. Esse movimento também foi visto nos mercados acionários na Europa, que também devem encerrar o ano de 2022 com perdas ao redor de 2 dígitos, ou seja, perdas acima de 10%. A única bolsa que vai se safar desse movimento negativo é a Bolsa de Londres, que deve fechar com uma alta um pouco maior que 1%. Lá na Europa também a gente observa um processo de elevação de taxa de juros em resposta à inflação mundial. Então, os principais bancos centrais do mundo estão sendo obrigados a elevar a taxa de juros para contornar o cenário inflacionário, e o Ibovespa conseguiu segurar o tranco. Essa alta de 4,7% acabou ficando um pouco aquém da performance que a gente viu ao longo de 2022 no mercado acionário aqui no Brasil. O Ibovespa chegou a transitar no patamar de uma alta de 2 dígitos, acima de 10%. A gente faz uma retrospectiva aqui. O primeiro trimestre para o mercado acionário no Brasil foi muito positivo no contexto da inflação das commodities agropecuárias, metálicas e de energia devido ao conflito no leste europeu. O Ibovespa, que tem um peso muito relevante das empresas exportadoras de commodities, desfrutou de um fluxo intenso de investimento estrangeiro. No segundo trimestre, o Ibovespa deu uma cambalhota conta da preocupação com a economia chinesa. A China, que é um principal parceiro comercial do Brasil, que iniciou um processo de desaceleração econômica por conta dos lockdowns severos que adotou no segundo trimestre. Isso acabou preocupando aí o mercado acionário. No terceiro trimestre, ainda assim, o Ibovespa conseguiu segurar o tranco com a preocupação de uma recessão da economia global, justamente por conta desse processo de elevação de juros que a gente vê nas economias lá fora. Teve a eleição presidencial e os investidores não observaram a volatilidade que era tão esperada no mercado acionário. O Ibovespa continuou desfrutando de fluxo de investimento estrangeiro, mas entre novembro e dezembro, a preocupação com essa virada de governo, com o risco fiscal, com a condução das contas públicas, acabou prejudicando a performance do mercado acionário, porque os investidores entenderam que em 2023, provavelmente a taxa de juros permanecerá elevada por um período prolongado. A taxa de juros, a taxa Selic, que hoje é de 13,75, deve permanecer elevada no próximo ano por conta desse risco com a condução das contas públicas. E aí, o Ibovespa acabou entregando ganhos e fechou com essa alta de 4,7%. E só para complementar, porque a gente sabe que nesse final de ano as pessoas costumam organizar ali as suas viagens, a gente precisa falar então do dólar. Em 2021, o dólar fechou cotado no patamar ali de R$ 5,60. Então, uma boa notícia, a gente tem esse dólar encerrando o ano de 2022 cotado a R$ 5,28. Quando a gente olha um ranking de moedas das economias emergentes, o Brasil foi a moeda, o real não, o Brasil não, o real foi a moeda que mais valorizou no ranking das economias emergentes. E todas as moedas do G10, das 10 maiores economias do mundo, perderam para o dólar. Então, a gente tem aí uma notícia positiva, o Brasil conseguindo se descolar do resto do mundo. Perfeito, Camila Abdelmalak, os destaques de economia aqui no Jornal da Manhã. Valeu, Camila, boa sexta-feira e fim de semana para você. Obrigada.